Beleza, então estamos gravando a aula. Tá aparecendo para vocês aí um slide escrito Sistema de Freio Pneumático? Sim. Sim, senhor, professor. Beleza. Sim, professor. Legal. Em cima desse slide aqui que a gente vai trabalhar. Muito bem, pessoal. Então, só uma coisa, né? É lógico que quando a gente vai falar de qualquer sistema num caminhão, a gente precisa sempre considerar um contexto geral, né? Por quê? Cada montadora, ela tem características específicas que vão mudar, logicamente, de um sistema para o outro. Então, por exemplo, a gente tem hoje aí, só falando de caminhões pesados, a gente tem diversas grandes marcas atuando no Brasil. A gente tem a Volvo, temos a Scania, a Mercedes, a MAN, a Iveco e temos inclusive uma fábrica aqui em Ponta Grossa que é a DAF. Então, pessoal, eu vou tentar falar para vocês aqui, na maioria das vezes, de forma conceitual, beleza? É lógico que a gente vai sempre, né, querendo ou não, tomar informação um pouquinho voltado para aquilo que a gente conhece de forma mais profunda. Mas, na medida do possível, eu vou estar sempre falando no sentido geral. Então, é importante vocês sempre saberem disso, por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar com vocês sempre aquele conhecimento conceitual. Quando você chega lá na prática, na realidade, você tem que se esforçar e entender como é que funciona o sistema daquele caminhão, daquele ônibus, daquele veículo que você está trabalhando, né? Como eu disse, o sistema de freio da Volvo é diferente do Scania, que é diferente do DAF, que é diferente do Mercedes. Todos eles têm características específicas, né? Mas eles mantêm coisas em comum, né? O princípio de funcionamento ele é comum para todos os sistemas. Então, o que a gente vai falar aqui é desse princípio de funcionamento, né? Como que é a lógica de funcionamento desse sistema, beleza? Muito bem. Então, quando a gente fala de sistema de freio pneumático, pessoal, nós dividimos o sistema de freio em 3 grupos, beleza? O primeiro grupo a gente chama de fornecimento de ar, beleza? O que é o fornecimento de ar? São aqueles componentes no caminhão, aqueles componentes no veículo que vão ser responsáveis por fornecer ar sob pressão para o sistema pneumático do caminhão. Então, eles vão succionar o ar da atmosfera, vão elevar uma pressão de trabalho e fornecer para encher os reservatórios do caminhão. A gente está falando daqueles componentes que vão controlar essa distribuição de ar, né? Então, como que essa distribuição de ar é controlada no caminhão? E, além de como ela é controlada, a gente está falando também de como a pressão é regulada. Regulada em que sentido, né? Qual que é a pressão máxima de trabalho desse caminhão? Tem que ter algum elemento ali que vá trabalhar para que o caminhão mantenha uma pressão constante, né? Que atenda às demandas do caminhão. Mas é lógico que a gente tem que levar em consideração que tudo é feito para suportar uma determinada pressão. Então, uma mangueira, um componente, ele tem uma pressão limite, ou seja, o sistema ele precisa regular essa pressão. Então, esses componentes, né, eles vão fazer parte aqui do que está aparecendo para vocês aí, ó, que a gente chama de fornecimento de ar. O segundo sistema, o segundo grupo, desculpa, ele é o que vai controlar o ar. Então, a gente tem hoje, né, o que é basicamente o sistema de freio, né, pessoal? Então, eu estou andando bem faceiro com o meu caminhão, em uma determinada velocidade, e de repente eu preciso diminuir essa velocidade, né? Como que eu diminuo a velocidade do caminhão? Eu vou pisar no freio, além de outros sistemas, né? Aqui eu estou falando especificamente do sistema de freio pneumático, né? Mas vocês
vocês, né, no lugar onde vocês trabalham, vocês sabem que, com as marcas que vocês trabalham, vocês sabem que o caminhão tem freio motor, tem caminhão que tem retarder, entarder, então tem freios auxiliares. Então, tudo que eu falar para vocês aqui, eu estou falando especificamente do sistema de freio pneumático. Então, como eu estava dizendo, né, o motorista está indo bem faceiro com o seu caminhão e, de repente, ele deseja diminuir a velocidade. Ele deseja diminuir a velocidade ou ele deseja parar seu caminhão. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pisar no freio, né? Então, quando a gente fala de controle, a gente está considerando desde o momento em que o motorista pisa no freio, né, até esse ar comprimido chegar lá na roda para frear o caminhão. E aí, como que é feita a frenagem do caminhão? Aí a gente tem a lona sendo acionada, né, entrando em contato, entrando em atrito com o tambor. Esse atrito vai ser transformado em calor. Então, basicamente, a aplicação do freio, que daí já entra nesse terceiro grupo, ele vai ter exatamente a ver com isso, né? Como que esse ar que foi fornecido, controlado, será aplicado para converter energia cinética, que é o movimento da roda, em atrito e calor, em energia térmica, né? Diminuindo assim a velocidade do caminhão ou mesmo parando o caminhão. Então, como eu disse, né? Resumindo aqui, a gente tem sempre esses três grupos. O fornecimento de ar, né, que fornece ar, eleva esse ar até uma pressão de trabalho, controla a distribuição e a pressão. O sistema de controle que vai basicamente controlar através da aplicação que o motorista faz no pedal de freio o ar que vai ser mandado para as rodas, né, para frear mais ou para frear menos o caminhão, e o grupo de aplicação, que aí é a conversão do sistema de freio propriamente dito. Então, aqui embaixo, gente, a gente vai ter, aqui no primeiro grupo, no grupo de fornecimento, nós vamos ter componentes, né? Os dois componentes principais são o compressor de ar e a unidade de processamento de ar. Aqui a gente, no B, no segundo grupo, a gente vai ter mais válvulas. Nós vamos ter a válvula pedal, nós vamos ter a válvula relé, nós teremos a válvula do freio de estacionamento, a válvula de controle do reboque, válvula relé sensível à carga, etc, etc, etc. Isso sem contar que aqui a gente pode ter componentes do EBS, que eu vou deixar para falar para vocês amanhã. Aqui a gente tem também no controle a válvula ABS, a válvula do ABS, que eu também vou deixar para explicar para vocês amanhã. E aqui embaixo, pessoal, o que nós vamos ter? Aqui embaixo nós vamos ter as câmaras de freio simples e dupla, que vocês devem chamar lá na oficina de cuiquinha e cuicão, né? Que é basicamente a câmara de frenagem. E aí a gente tem sempre dois modelos, uma simples e uma dupla. A gente vai ter as catracas, né? E, dependendo do sistema, aqui a gente está mostrando uma catraca, né? Que é a gente pode ter catraca mecânica e catraca automática. Isso daí você já deve ter tido lá no semestre passado na aula de freios, né? E aqui dentro a gente tem os mecanismos de acionamento, né? Que no Brasil a gente tem basicamente dois, que a gente chama de S-CAMs, né? Que é o mais comum. Inclusive aqui no Senai, os eixos ali que vocês desmontaram, todos vão trabalhar com S-CAMs. E a gente tem, né? Por que a gente chama de S-CAMs isso aqui, ó? Não sei, vocês estão acompanhando o laser aí, ó. Podem ver que o acionador da sapata de freio, ele tem um formato de S. Por isso que ele é um S-CAMs. E um pouquinho mais para cá a gente tem os Z-CAMs, tá? Que é utilizado principalmente pela Volvo e alguns veículos da DAF utilizam os Z-CAMs também, que ele é esse outro acionador aqui que é bem diferente, ele é um pouco mais complexo, mas que ele tem aqui um formato de Z.
Tem um formato de Z. Tem alguém aí que está na sala aí que trabalha na concessionária Volvo aí? Ou trabalha com Volvo? Tem eu e o Lua. Quem? Eu e o Lua. Você e o Luan. Então você já deve ter visto isso aqui lá, né? Já desmontou o tambor de freio do caminhão, já deve ter visto isso aqui lá, né? Esse é bem característico da Volvo, tá? Os E-Camis aqui. A maioria dos outros caminhões, pessoal, vai usar o S-Camis, tá? Então, a maioria dos caminhões usa o S-Camis. Os E-Camis vocês vão encontrar na Volvo e vão encontrar na DAF também. Na DAF apenas nos veículos off-road. E em alguns lugares a gente tem o freio a disco também, tá? Que é muito raro. No Brasil, uma coisa que não pegou o freio a disco pneumático, mas a gente tem sim alguns veículos trabalhando com freio a disco no Brasil. Beleza? Então tudo isso daqui faz parte da aplicação. Hoje, pessoal, nós não vamos falar sobre lona, sobre tambor, sobre Z-Camis, S-Camis, sobre catraca. Nós vamos chegar só na cuíca aqui. Só na câmara de freio. Porque nosso objetivo, como eu disse, é compreender o sistema de freio pneumático. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Sossegado, professor. Tá aí tranquilo. Tranquilo, professor. Maravilha. Bom, então, uma coisa bem importante, tá, moçada? Isso aqui, ó, que está aparecendo na tela para vocês aí, eu não sei se vocês estão com uma caneta e um papel perto, ou tem um celular para anotar, para tirar foto, mas isso aqui, ó, isso que está aparecendo aí, para quem quer trabalhar com sistema de freio pneumático, é, assim, primordial, tá? Vocês têm que ter isso daí na cabeça de vocês, na ponta da língua. Porque baseado nisso aqui que a gente vai conseguir entender o funcionamento de uma válvula, tá? Que são os pórticos, a descrição dos pórticos. Então, toda válvula pneumática, quando você olha ali para a conexão, a mangueira que está conectada a ela, nessa mangueira sempre tem um código. Na mangueira não, né? O código fica impresso normalmente na válvula. Mas naquele pórtico, naquele buraco, naquele orifício ali onde a mangueira está conectada, naquela conexão da válvula, sempre vai ter um código. Tá? Esse código, gente, esse código que eu estou falando para vocês, que vocês precisam entender para que ele serve, o que ele é. Tá? Então, esse código, ele tem uma característica que vai nos dizer qual que é a função do pórtico. Então, a função do pórtico ela vai ser determinada pelo primeiro número. Tá? Então, se o primeiro número for 1, significa que aquilo ali é uma entrada de ar. Tá? Se o primeiro número for 2, esse entrada de ar aqui, pessoal, na oficina, normalmente, a turma costuma chamar de ar contínuo. Ah, esse aqui é o ar contínuo da válvula. Você pode ir lá e olhar que vai ter um código ali que vai começar com o número 1. Se for o número 2, indica uma saída. Então, o ar entrou na válvula, a válvula foi controlada, fez o papel dela, ela precisa sair. Essa saída sempre vai ter o número 2. A terceira função é descarga, tá? Descarga a atmosfera. Então, quando já for, aquela válvula já cumpriu sua função, já foi, né, realizado ali o funcionamento dela, ela já fez a atividade que o condutor solicitou. Então, esse ar precisa ser descarregado para a atmosfera. Ele vai sair por um pórtico codificado com o número 3, né, então, que representa descarga. O 4, meus amigos, o 4 ele é um comando ou sinal. Então, o 4 a gente vai encontrar sempre em válvulas que são comandadas por outras válvulas. Então, por exemplo, a gente tem lá a válvula relé. Nós vamos falar um pouquinho dela daqui uns minutinhos. Então, a válvula relé, ela é uma válvula comandada por outra válvula. Por qual válvula que ela vai ser comandada, gente? Depende sempre do
do diagrama pneumático do caminhão, de como foi feita a distribuição pneumática do caminhão. Mas, de qualquer modo, ela sempre é controlada por uma outra válvula. Tá? Então, como que ela é controlada, né? Essa outra válvula vai mandar um sinal ou um comando pneumático para a válvula relé. Por onde que vai entrar esse comando? Pelo pórtico 4. Então, 1 entrada de ar, 2 saída, 3 descarga, 4 comando ou sinal. Dependendo da válvula, ela pode ter mais de uma entrada, mais de uma saída, mais de uma descarga, mais de um comando ou sinal. Então, nesse caso, quando ela tem mais de um pórtico que faz a mesma função, ou que tem a mesma descrição, a gente vai ter um segundo número. E aí, esse segundo número é o número específico daquele pórtico. Por exemplo, se eu olho para uma válvula e tem lá nesse pórtico o número 11, 11 significa entrada. Por quê? Porque o primeiro número é o número 1. Então, ele quer dizer entrada, número 1. Porque o segundo número também é o número 1. Então, entrada, número 1. Outro exemplo. Se eu tenho lá o 43, 43 quer dizer comando número 3. Por quê? Porque 4, que é o primeiro número, significa um comando ou sinal, e 3 é o número do pórtico em específico. Então, 43 significa comando número 3. Eu poderia, né, provavelmente numa válvula que tem o 43, eu vou ter também o 41, o 42. Né? E, terceiro exemplo aqui, a saída número 2. 22 representa a saída número 2. Por quê? Porque 2 significa saída e o outro 2 é a sequência daquela saída. Então, provavelmente, nessa válvula eu tenho 21 e 22. Então, nós estamos falando da saída número 2. Tranquilo de entender isso, moçada? Alguma dúvida? Para mim, tranquilo, professor. Beleza. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou tá de boa? Se quiserem perguntar, gente, se alguém tiver problema em falar e tal, pode mandar pergunta lá no chat, tá? Eu respondo também. A gente faz uma pausinha aqui, eu dou uma olhada lá e respondo. Beleza, professor. Muito bem. Moçada, isso aqui, ó, essa questão da descrição dos pórticos, da válvulas, ele é essencial para vocês, tá? Então é importante que vocês estudem aí. Quem quer seguir a carreira de mecânico e não quer ser mecânico Zé Ruela, vocês sabem o que é o mecânico Zé Ruela, né? Alguém sabe o que é um mecânico Zé Ruela? Não, né? Zé Orelha, professor. O mecânico Zé Ruela, moçada, eu só para não chamar de Zé Orelha, Gabriel, eu falo que o mecânico Zé Ruela é aquele que não sabe para que serve uma ruela. Então, se a gente quer... Por incrível que pareça, tem gente que não sabe. Então, gente, se vocês querem seguir a carreira de vocês, a gente tem que conhecer, né? Não ficar só na prática. A teoria, né, esse conhecimento explica o que acontece na prática. E ó, eu trabalho formando, vocês sabem que eu trabalho aqui como instrutor da DAF também, dou treinamentos para a DAF aí do Brasil inteiro. Então, ou seja, eu trabalho com profissionais de todo o Brasil. E, assim, eu vejo que quem tem um pouquinho de dificuldade de entender como que a teoria acontece lá na prática, se bate bastante, principalmente para fazer diagnóstico. Então, vocês estão começando a carreira profissional de vocês agora, e assim, é importante ter o cara lá na oficina, o braçal, o cara que vai trocar óleo, o cara que vai mexer com feixe de mola, vai trocar lona de freio. É importante, a gente não desmerece essas pessoas, o trabalho delas é importante também para manter o caminhão funcionando. Mas vocês têm que pensar desde já o que vocês querem para a carreira de vocês, tá? Se vocês querem ser
auxiliar a vida inteira, ficar fazendo revisão a vida inteira, ou se vocês querem ser técnicos mesmo, né? Trabalhar com diagnóstico e fazer treinamento na fábrica. E uma parte muito importante é conhecer teoricamente como o sistema funciona. Isso é primordial para a gente entender. A gente não pode achar que a teoria ela é separada da prática. A teoria explica para nós o que acontece lá no caminhão. O cara que projetou o caminhão para ele funcionar daquele jeito, ele tem uma teoria que levou ele a projetar o caminhão de um jeito e não de outro. Então é isso que é importante a gente sempre ter na cabeça aí, tá? Não ficar achando que é suficiente a gente entender só na prática, beleza? Por isso que eu estou pegando no pé de vocês aqui, para vocês entenderem mesmo essa questão da descrição dos pórticos da válvula aí, porque isso é essencial para vocês entenderem o funcionamento do freio pneumático lá na prática. Muito bem, então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de componente por componente, tá, pessoal? Começando aqui pelo compressor de ar. Então, o compressor de ar nada mais é que uma peça, ali, um componente, né, composto por um virabrequim, um pistão e uma biela, alojados dentro de um cilindro. Então, quando ele faz o movimento de descida, ele aspira ar da atmosfera. Quando ele faz o movimento de subida, ele comprime esse ar e envia esse ar para o sistema pneumático, beleza? Então, a gente pode ter vários modelos de compressores, tá? A gente tem compressor de um pistão, 2 pistões, compressor pode mudar de marca também. Eu posso ter um compressor da Avabico, conforme esse que está aparecendo na foto para vocês. Eu posso ter um compressor da Quinor. Enfim, isso varia muito. De qualquer modo, todos os compressores têm a mesma função, que é succionar o ar da atmosfera e elevar esse ar a uma pressão de trabalho. Depois, pessoal, a gente tem a APU, né? O que é a APU? Já ouviram falar em APU? Alguém sabe para que serve uma APU? Eu já ouvi falar, professor, só não lembro. Quem faz revisão aí na empresa já dos caminhões? Nunca pediram para vocês ir lá, vai lá e troca o filtro da APU. Garanto que alguém já ouviu falar sim, nisso. esse daí sim, professor. Esse aí sim. Isso. Então, o que é essa válvula? Primeiro que não é PU, tá? É APU. APU é a sigla para Air Processment Unit, ou, né, no português, Unidade de Processamento de Ar. Então, se a gente pegar os sistemas pneumáticos antigos, pessoal, essa válvula ela era dividida desse jeito que está aparecendo para vocês. A gente tinha o filtro secador de ar, nós tínhamos o regulador de pressão e a válvula de 4 circuitos. O que os fabricantes de freio pneumático, né, os dois mais conhecidos no Brasil são a Quinor e a Avabico, né, o que eles fizeram? Eles converteram tudo numa peça só e chamaram de unidade de processamento de ar. Então, é lógico, né, que se vocês procurarem sistemas mais antigos, vocês vão encontrar válvula reguladora de pressão, válvula governadora, enfim, mas eu não quero que vocês pensem pequeno, a gente tem que pensar daqui para frente, né? E hoje, salvo engano, eu posso estar errado, mas a grande maioria dos caminhões, elas vão usar APUs, não vão usar mais sistemas separados. Pode ter um ou outro que use, principalmente caminhão pequeno, mas a maioria vai trabalhar com válvula APU. Então, qual que é a função da válvula APU, pessoal? Ela vai ter o secador de ar, que é esse filtro aqui, tá? Então, quando mando vocês trocar o filtro da APU, o filtro da APU é um filtro que serve para reter a umidade do ar e reter impurezas que possam ter passado pelo compressor. Então, a gente tem umidade no ar que a gente respira, né? Isso é óbvio, todo mundo acompanha aí, olha a previsão do tempo diariamente e sempre vê lá, ó, o ar hoje está 80% de umidade. Então, essa umidade ela é absorvida pelo compressor, né?
o compressor vai comprimir esse ar e vai mandar para a APU. A primeira coisa que a APU vai fazer, gente, a primeira coisa que ela faz aqui é filtrar esse ar para reter a umidade e retirar também sujeira, poeira, óleo que passa do compressor, impedir que essas impurezas sejam mandadas para as válvulas pneumáticas lá na frente. Então, esse é o filtro secador de ar. Aqui dentro desse filtro, a gente tem um material que é chamado de sílica. Tá? A sílica, gente, vocês estão ligados quando a gente compra uma bolsa nova, a bolsa de viagem, uma mochila de aula, sempre vem lá um pacote de pedrinha dentro, né? Aquelas pedrinhas, elas são a sílica, beleza? A sílica, ela tem característica higroscópica. O que significa ter característica higroscópica? Ela absorve umidade. Então, dentro desse filtro aqui, a gente tem um monte de sílica que vai, né, passou umidade ali, ela vai absorvendo a umidade, só que ela vai saturando também. Se passa muita água, ela vai saturar, então periodicamente você precisa trocar esse filtro para evitar que ele fique saturado. Porque se ele saturar, a sílica vai estourar, vai passar umidade para o sistema pneumático, vai passar sujeira, e em casos extremos, né, a gente pode ter até o material, até a própria sílica passando para o sistema de freio pneumático, o que, logicamente, vai causar grandes problemas. Segunda função, pessoal, ela vai ter a válvula de segurança de 4 circuitos, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. O que a válvula de segurança de 4 circuitos vai fazer? Ela vai isolar o sistema pneumático do caminhão em 4 circuitos. Então, circuito 1, que é a saída 21 aqui da válvula, estão vendo? Saída número 1, 21, saída número 1. Então, o circuito 1 vai ser freio traseiro. O 22, que é o circuito 2, vai ser para o freio dianteiro do cavalo, tá? Freio dianteiro do cavalo, freio traseiro do cavalo. Circuito 3, gente, vai ser freio de estacionamento e suprimento de ar para o reboque, né, para a carreta. 24 é acessórios. Então, o que é os acessórios? Hoje, no caminhão, a gente tem um monte de acessório pneumático. Por exemplo, a caixa de câmbio. Tem lá o atuador, se for uma caixa automatizada, normalmente os pistões ali que vão trocar as marchas, eles são pneumáticos. O atuador da embreagem também é pneumático. Se for uma caixa mecânica, nós temos o servo da caixa, tanto o servo de embreagem quanto o servo da caixa, eles são pneumáticos. Aí você vai lá para a parte de conforto, a gente tem banco pneumático, buzina a ar, tem lá a pistolinha de ar que o motorista gosta de passar ar para limpar o caminhão. Tudo isso vem da saída 24. Tem caminhão que tem suspensão a ar, tem ônibus que tem suspensão a ar, enfim, tudo que é acessório, ela vai sair do circuito 4. Para acessórios, pessoal, vocês vão ver que a APU, ela vai ter a 25 e a 26 também. Então, nós temos duas saídas extras para acessórios. Então, a gente chama isso aqui de válvula de segurança de 4 circuitos. Então, ela é uma válvula de 4 circuitos e de 6 vias. Por que 6 vias? Porque nós temos a 25 e a 26, que são vias extras para acessórios. Além disso, pessoal, a APU vai ter o regulador de pressão, que vai controlar a pressão máxima do sistema e também desativar o compressor. Então, quando o sistema, vamos supor que o sistema esteja regulado para trabalhar com 10 bar de pressão. Então, a APU vai dar uma descarga para a atmosfera quando chegar nos 10 bar e vai mandar um sinalzinho pneumático por essa mangueira aqui, ó, que vai desativar o compressor. Então, o compressor vai ficar trabalhando, mas ele vai trabalhar sem comprimir ar, porque a válvula de escape dele vai ficar aberta. Desculpa, a válvula de escape não, a válvula de admissão dele vai ficar o tempo todo aberta. Então, isso economiza principalmente combustível e o próprio compressor, tá? Por quê? Porque o compressor não está fazendo esforço nenhum, ele está girando, lógico, porque ele é conectado ao motor, então ele gira o tempo todo,
mas ele não está esforçando, né? Então ele não está consumindo potência do motor, logo ele vai influenciar na economia de combustível, e como ele não está fazendo força também, não está se esforçando, ele vai economizar o próprio compressor contra desgastes. Então, aqui está a separação, né? O secador, que eu já expliquei para vocês, o regulador de pressão, que é essa parte de baixo aqui, e a válvula de 4 circuitos e 6 vias, que é essa parte de fora aqui. Tudo isso daqui a gente chama de válvula APU. Da válvula APU, nós temos então o pedal de freio, pessoal. Basicamente, o que é o pedal de freio? O pedal de freio, ele vai ser uma interface entre o condutor, né? Então, o condutor pisa no freio, ele vai acionar o sistema de freio do caminhão. Como que ele faz isso? Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem 11 e 12. Então, entrada número 1, entrada número 2. Nós temos 21 e 22. Saída número 1, saída número 2. Então, o motorista pisa aqui no freio, ele vai empurrar o pistão, que está aqui, ó, descendo aí, se vocês acompanharem através do laser. O pistão vai fazer a liberação do ar do 11 para o 21, que vai acionar o sistema de freio traseiro do caminhão, do 12 para o 22, que vai acionar o sistema de freios dianteiro do caminhão. Beleza? Então a válvula pedal é uma válvula simples, 11 com 21, 12 com 22, ela que vai acionar. Então, como que o motorista manda, né, freia mais ou freia menos o caminhão? Aplicando mais ou aplicando menos o pedal. Logo, se ele aplica menos, passa menos ar do 11 para o 21. E do 12 para o 22. Se ele aplica mais, passa mais ar do 11 para o 21 ou do 12 para o 22. Nós temos também, pessoal, a válvula do freio de estacionamento, né? A válvula do freio de estacionamento, ela consiste no quê? Ela consiste numa válvula, beleza? Que vai mandar ar para a câmara de freio dupla, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre ela, ou não vai mandar ar para a câmara de freio dupla. Então, quando eu mando ar para a câmara de freio dupla, na verdade, o que eu estou fazendo é liberar o estacionamento do veículo. O caminhão está livre para rodar. Quando eu corto o ar através dessa válvula, quando eu corto o ar da câmara de freio dupla, eu estou estacionando o caminhão. Então, a válvula do freio de estacionamento, ela serve para isso. Então, a gente tem o 1 e o 21, que são fazem essa função. O ar entra pelo 1, quando o caminhão o freio de estacionamento está solto, ou seja, o caminhão pode sair rodando, está passando o ar do 1 para o 21. Quando o caminhão está estacionado, ou seja, a roda está travada, não está passando o ar do 1 para o 21. O 3 é a descarga da válvula. E o 22, pessoal, depende do modelo da válvula do freio de estacionamento, ele é uma saída para o bigode, tá? Que é aquela válvulazinha que tem ali no painel para a gente controlar o freio da carreta, tá? Além disso, gente, essa válvula aqui, ela também tem a função de fazer o freio de emergência. O que seria o freio de emergência? O freio de emergência é quando acaba o freio de serviço, que é aquele controlado pelo pedal, e passa a funcionar, então, o motorista fica sem freio no pedal, então ele pode usar isso aqui para frear mecanicamente o caminhão, né? Como que ele vai fazer isso? Essa válvula aqui, ela tem uma posição de repouso, né? Ela tem uma extremidade aqui e outra extremidade com ela toda acionada. No meio aqui, gente, a gente tem uma situação né, nesse intervalo aqui, que fica entre as duas posições de repouso dela, a gente tem posições de frenagem intermediária. Então, o motorista consegue dosar o freio mecânico através do freio de estacionamento por essa válvula aqui também. Isso serve só para situações de emergência.
Nós temos também a válvula relé, né? Para que serve a válvula relé, pessoal? A válvula relé, ela tem como função acionar o sistema de freio o mais rápido possível. Então, o que nós temos aqui na válvula relé? Nós temos uma entrada, que a gente chama de suprimento da válvula relé, que está marcada aqui pelo número 1. E nós temos uma saída, né? Essa saída aqui normalmente está conectada a uma cuíca. E ela é comandada pela 4. Só que a 4, o sinal que serve para comandar ela, ele é um sinal que vem por uma mangueirinha pequenininha. Então, notem aqui, ó, a diferença de bitola das mangueiras, ó. Mangueira número 4, mangueira número 1. Aqui a gente tem uma mangueira 8 milímetros, mais ou menos, e aqui a gente tem uma mangueira de 16 milímetros. Então, o suprimento de ar da válvula, ele vem por uma mangueira grossa. Ou seja, o ar aqui já fica lá pertinho do eixo que vai ser freado. O comando, aquele que comanda a válvula, o ar que comanda a válvula, vem por uma mangueira mais fina. Com isso, o que a gente ganha? A gente ganha velocidade de acionamento. Por quê? Porque se eu mando o ar por uma mangueira mais fina, ele demora mais para preencher o espaço e chegar naquele ponto final que vai ser feito o controle da válvula, então. Ou seja, como que vai funcionar a válvula? Nós temos ar contínuo no 1 da válvula. Quando eu aciono essa válvula através de um sinal pneumático pelo 4, pelo comando da válvula, ele empurra esse pistão para baixo. Quando ele empurra esse pistão para baixo, o ar do 1 vai passar para o 2 e vai lá para a cuíca. Então, para isso que serve uma válvula relé. Nós temos também a válvula de controle do reboque, que tem como função... Ela tem duas funções essa válvula aqui, tá, moçada? Ela serve primeiro para abastecer o reboque. Como que ela faz isso? Então ela vai ter um suprimento de ar entrando aqui no 11. Esse suprimento de ar ele passa internamente direto para o 12 na válvula aqui. Esse 12 aqui, gente, ele vai parar lá na mangueira vermelha da mão de amigo. Então você tem lá a mão de amigo, que é onde a gente conecta a parte pneumática da carreta com o cavalo. Na mangueira vermelha nós temos ar constante, ar contínuo. Então esse ar passa por essa válvula aqui. E o 22, pessoal, é o controle do freio da carreta, por onde o cavalo vai comandar o freio da carreta, que é basicamente a mangueira amarela da mão de amigo. Então como que o ar passa do 11, né? Do 11 para o 12 ele passa direto, já expliquei isso para vocês. Como que ele passa do 11 para o 22? Ele vai passar do 11 para o 22 se eu tiver ar no 41. Esse 41 vem do freio traseiro do caminhão. Então, se eu piso no freio, tem ar no freio traseiro do caminhão, vai ter ar no 41 também, eu vou frear a carreta. Se eu tenho ar no 42, que vem do freio dianteiro, a mesma coisa. Se eu tenho ar no 41, tenho ar no 42, vai vir ar para o freio da carreta também. E se eu tiver ar no 43, tá? O 43, pessoal, o 43, ele é o bigode, tá? Aquela válvula que freia só a carreta. Se o motorista quiser frear só a carreta e não frear o cavalo, ele vai acionar o bigode, que vai parar aqui que vai, então, alimentar o 43. Então, vejam que o cavalo, gente, ele é feito para que, em hipótese alguma, eu tenha freio apenas nele. Toda vez que eu aciono o freio do cavalo, eu vou ter freio na carreta também. E por que isso, gente? Nós estamos falando aí do sistema de segurança do caminhão já, né? Então, a disciplina de vocês é segurança. Por que é assim? Porque se frear só o cavalo, nós podemos ter dois problemas aí. O primeiro problema, que é menos grave, é sobrecarregar o freio do cavalo, tá? E desgastar o freio do cavalo muito rapidamente. Mas isso a gente tem problemas, né? Prejuízos apenas materiais. O segundo problema que a gente pode ter, ele diz respeito à carreta, né? Se eu frear só o cavalo e o veículo tiver uma velocidade muito alta,
a carreta pode atropelar o cavalo, né? Ela pode começar a empurrar o cavalo, e esse efeito de empurrar o cavalo pode fazer, né? Pode não, vai fazer o cavalo, vai fazer a carreta dar um L. Então a carreta começa a empurrar o cavalo, ela encontra uma resistência no cavalo e começa a ter um desvio lateral que vai causar o popular L. Tá? Então, por esse motivo, o cavalo é preparado para que, sempre que houver freio no cavalo, tenha freio na carreta também. Se o motorista quiser frear só a carreta, ele tem a opção, e aí ele vai fazer pelo bigodinho, né, que então vai frear apenas a carreta. Bom, e aí falando já sobre a aplicação do freio, nós vamos ter aqui a cuiquinha, né, que o nome correto dela, né, pessoal, não é cuiquinha, lógico que não é cuiquinha. O nome correto é câmara de freio simples, beleza? A câmara de freio simples, ela só tem a função de fazer freio de serviço. Ou seja, quando a gente pisa no freio, o sistema vai mandar ar aqui, né? Esse ar vai empurrar esse diafragma, esse pistão, vai acionar esse eixo aqui. Esse eixo, como vocês podem ver aqui na foto do lado, está ligado a uma catraca. A catraca está ligada ao eixo S. E tudo isso ocorrendo, a gente vai ter a frenagem do caminhão. Essa mola que vocês estão observando aqui dentro serve para quando eu tirar o pé do freio, para que ela empurre o pistão de volta para o lugar, né? Para que ela volte a ter posição de repouso e eu possa, assim, liberar a roda do caminhão. Então, essa é a câmara de freio simples que a gente chama na oficina e popularmente como cuiquinha. Essa aqui a gente chama de cuicão ou câmara de freio dupla. O que é a câmara de freio dupla, pessoal? Ela é uma câmara de freio simples, né? Que se vocês observarem aqui a mesma câmara de freio simples. Mais atrás dela, a gente tem uma câmara de freio de serviço, beleza? Então, o que acontece, gente? Aqui na câmara de freio de serviço, nós temos uma mola com uma carga aproximada de 2 toneladas. É uma mola que tem uma força muito grande. Essa mola aqui é responsável por frear o caminhão, por estacionar o caminhão mecanicamente. Então, quando eu estou com o freio de estacionamento puxado, ou seja, o caminhão está estacionado, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essa mola empurrando o pistão e, consequentemente, esse eixo e esses dois em conjunto fazendo a frenagem do caminhão. Quando eu solto o freio de estacionamento, quando eu libero o freio do caminhão, quando eu quero andar com o caminhão, o que ele vai fazer? Ele vai mandar ar aqui pela 12, por esse orifício aqui, por esse pórtico aqui. Esse pórtico vai empurrar esse pistão, né? Vai começar a entrar ar aqui, o ar vai empurrar o pistão e vai começar a encolher a mola. Quando essa mola é encolhida, o eixo aqui é liberado, o caminhão pode se movimentar. E aí como que eu freio o caminhão que está em movimento? Aí eu vou mandar ar, né, através do freio de serviço para essa câmara aqui. Então, daí nesse caso aqui ela vai funcionar como uma câmara de freio simples que eu já expliquei para vocês. O ar entra aqui, empurra o pistão, o veículo é frenado. Quando eu tiro o pé do freio, o ar que está aqui descarregado para a atmosfera, a mola empurra de volta o pistão para a posição de retorno. Isso aqui, gente, essa câmara de freio duplo, vocês têm que tomar um cuidado imenso com ela, né? Porque essa mola aqui já matou muito mecânico por aí, muito mecânico, muito motorista. Vocês estão vendo aqui que esse modelo que eu trouxe para vocês como exemplo aqui na foto, ela é uma cuíca blindada, ela não tem braçadeira. Se vocês pegarem as cuícas aí do freio de estacionamento do freio da carreta ou de veículos de caminhões mais antigos, isso aqui era protegido com uma abraçadeira. Ele era preso por uma abraçadeira. Então, o que acontecia? Todo mundo sabe para que serve esse parafuso aqui, ó? Esse aqui ou esse aqui? Alguém sabe para que serve esse parafuso aí?
travar a tampa, professor? Não é para travar a tampa. Para recolher a mola do estacionário, professor? Isso, exatamente, para recolher a mola do estacionário. Então vamos supor que você precise fazer um socorro no caminhão lá. O caminhão está parado na beira da estrada, você vai precisar guinchar ele. Você não conseguiu arrumar e não conseguiu funcionar o motor, acabou o ar do caminhão, você precisa guinchar o caminhão. O que você vai fazer para liberar a roda? Você vai soltar esse parafuso, né? Esse parafuso vem vindo para trás, ele vai puxar o pistão e vai encolher a mola. Com isso, a gente solta a roda, né? Solta, encolhe a mola, solta o freio de estacionamento, o caminhão pode ser guinchado, pode rodar. Qual que era o problema, pessoal, antigamente? Como tinha uma abraçadeira aqui, o motorista deitava, ou o mecânico deitava embaixo do caminhão e se confundia. Quando era um mecânico experiente, até que não, né? Mas principalmente motorista, né? Vocês devem trabalhar com bastante motorista. Tem muito motorista que acha que sabe tudo de caminhão e não sabe porcaria nenhuma. Ele deitava lá embaixo do caminhão, em vez de soltar esse parafuso aqui, ele soltava o parafuso da abraçadeira. O que acontecia nesse caso? A tampa se desprendia e a mola estourava com uma carga aí de 2 toneladas. Se isso pegasse na cara do motorista, matava na hora. Então, já teve muito motorista e muito mecânico que se machucou gravemente por conta disso aqui. Tanto é que hoje, a maioria dos fabricantes, elas fazem essa cuíca blindada. Você pode ver que aqui não tem nenhuma abraçadeira para abrir o cuicão, né? Por quê? Justamente para evitar esse fato aí de o cara ter o risco de abrir desaparafusar o parafuso errado. Tudo bem, pessoal. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui para mim tá tudo bem, professor. Tá tudo tranquilo. Beleza, então. Beleza. Bom, o que está aparecendo para vocês aí, rapaziada? Está aparecendo um sistema de freio pneumático de um caminhão, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? E para vocês entenderem, eu falei sobre todos os componentes aí, e agora a gente vai ver individualmente, eu falei sobre todos os componentes de forma individual, e agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona aqui ele dentro de um diagrama pneumático de um caminhão. Bom, então o ar, né, vai sair aqui da APU, beleza? E vai ser distribuído em 3 sistemas de ar, beleza? O freio traseiro, o freio dianteiro, que é a saída. Eu sei que está pequenininho para vocês, ó, mas é 21, que é traseiro, 22, que é dianteiro, 23, que é estacionamento. E ele vai abastecer sempre um reservatório do freio de estacionamento. Então, um reservatório correspondente àquele sistema de freio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós vamos começar falando do freio de estacionamento, para depois falar do freio de serviço. Então, como que funciona o freio de estacionamento? O ar vai sair aqui da APU, vão acompanhando o laser. Vai vir por aqui, vai descer, vai entrar lá na 11 da válvula de controle do reboque. Dessa 11 aqui, o ar já vai para 22, beleza? Que é a mangueira vermelha da mão de amigo. E vai abastecer o reservatório do freio de estacionamento. Bom, do reservatório do freio de estacionamento, nós temos uma saída para a válvula de controle do freio de estacionamento, para o maneco, né, que a gente chama na oficina popularmente de maneco. E a outra saída do reservatório, ela vai lá para a válvula relé do freio de estacionamento. Beleza? Bom, o que acontece então? Quando eu solto o freio de estacionamento, o ar vai vir aqui na 21, né? Vai chegar aqui na válvula relé, no 4 da válvula relé. Essa válvula 18 aqui é uma válvula de 2 vias, tá? Então,
ele vence a pressão que está maior aqui, beleza? Já explico melhor para vocês ela. Vai chegar aqui no 4, chegando no 4, libera ar do 1 para o 2, e aí ele vai lá para a câmara de freio de estacionamento do cuicão, da câmara dupla, né? Entrou ar aqui, encolheu a mola, nós temos o freio liberado. O caminhão pode seguir viagem, né? Pode andar. Beleza. Vamos entender agora o sistema de freio traseiro do caminhão. Então, o sistema de freio traseiro sai aqui da 21, vai vir aqui para o reservatório de ar, para 2 reservatórios de ar. Nesse exemplo desse diagrama que está aparecendo para vocês, moçada, por que que o freio traseiro tem 2 reservatórios? Porque nós temos 2 eixos traseiros, tá? Então esse caminhão aqui é um caminhão com configuração 6x4. Se ele for um caminhão 4x2, 6x2, for um ônibus, alguma coisa assim, vai mudar, tá? Então, lembre-se do que eu falei para vocês lá no começo da aula. Estou apresentando aqui um conceito geral do que é um sistema de freio pneumático. Vocês têm que sempre se ater às características de cada veículo. Então, esse aqui eu peguei um sistema mais complexo, que é um caminhão 6x4, para ter todos os elementos aí, todos os componentes. Então, normalmente ele vai ser mais simples que isso. Então, ele vai abastecer aqui 2 reservatórios do freio traseiro, beleza? Vai abastecer também a entrada 1 a 11 da válvula pedal. Então, quando eu piso no freio, né? Ah, só uma coisinha aqui antes. Na saída do freio, a gente já tem aqui, ó, uma saída para uma válvula relé. Aqui está escrito ECU, mas considerem isso. Isso aqui é uma válvula relé. Beleza? Então, ele já abastece a válvula relé no 11 e no 12. Então, quando eu piso no freio, aqui em cima, né, o ar que está no 11 vai passar para o 21. Passando para o 21, ele vem aqui, pilota a válvula relé, chegou ar na 4, vai passar do 11 para o 21, do 12 para o 22. Passou o ar do 11 para o 21, vai fazer a frenagem das cuicas do eixo traseiro. Passou do 12 para o 22, faz a frenagem das cuicas do eixo traseiro. Daí, nesse caso, ele está separado lado esquerdo e lado direito. Se vocês notarem aqui, moçada, a 21, ela também vai ter um sinal chegando aqui na 41 da válvula de controle do reboque, beleza? Que serve basicamente para acionar o freio da carreta. Ou seja, se eu tenho freio na traseira do cavalo, eu também vou ter freio na carreta. Vamos entender agora um pouquinho do freio dianteiro. Então, o freio dianteiro sai aqui da 22, da APU, entra dentro de um reservatório de ar e, ao mesmo tempo, abastece a 12 da válvula pedal. Do reservatório de ar, que a gente já tem uma alimentação para a válvula relé do freio dianteiro. Toda vez que eu piso no freio, então, eu tenho o ar passando do 12 para o 22 da válvula pedal. Esse ar vem aqui para 42 da válvula de controle da carreta, da válvula do reboque, e vem para 4 da válvula relé. Então, quando bate ar na 4, passa do 1 para o 2, vem aqui e faz a frenagem do sistema de freio dianteiro do caminhão. Nesse caso, tem uma válvula relé, como são 2 cuicas na dianteira, uma válvula relé vai acionar os dois sistemas de freio dianteiros. E aqui, paralelo a isso, eu tenho, chegando na 42 da válvula de controle do reboque. Ou seja, vamos supor que falte ar na traseira do caminhão, no eixo traseiro do caminhão. Mesmo que falte ar no eixo traseiro do caminhão, só tenha ar no eixo dianteiro, vai ter ar na carreta também, porque se eu tenho ar no freio dianteiro, eu tenho ar na carreta. Se acontecer o contrário, acabar o ar na dianteira, só tem ar na traseira, permanece tendo freio na carreta, porque tendo ar na traseira, eu também estou mandando um sinal pneumático aqui para a válvula de controle do reboque,
Ou seja, pessoal, isso aqui é um sistema que, se o cara não fizer nenhuma modificação, não tem como eu ter freio só no cavalo. Sempre vou ter freio no cavalo e freio na carreta. Desde que tudo esteja funcionando perfeitinho, né? Porque senão chega aquelas carretas lá, cheias de vazamento, com roda isolada, tudo mal feito, sem manutenção, daí não tem Cristo que resolva, né? Mas se tiver tudo certinho, a gente sempre vai ter freio nos dois sistemas. Bom, para que serve essa válvula aqui, ó, essa 18, a válvula duas vias? Pessoal, toda vez que eu tenho freio tambor, tá? E toda vez que eu tenho, toda vez que eu tenho freio tambor, em todo eixo que tiver freio de estacionamento, toda roda que tiver freio de estacionamento, eu vou ter essa válvula duas vias. Para que essa válvula serve, gente? Vamos pensar que o caminhão esteja estacionado, tá? Ele está estacionado e o motorista pisa no freio. Então, se o caminhão está estacionado, a câmara dupla está empurrando o eixo S através da força da mola. Aí vai o motorista e pisa mais ainda no freio. O que a gente tem nesse caso? Nós temos duas forças sendo aplicadas no mesmo componente ao mesmo tempo. No sistema de freio tambor, isso é muito perigoso, porque principalmente quando o tambor já está bem usado, ele vai criando rachadura, a lona vai ficando desgastada. Nesses casos, se eu tiver duas forças sendo aplicadas no mesmo componente, eu posso ter a trinca, posso ter a quebra do tambor ou a quebra da lona. Então, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Se o cara está com o freio de estacionamento liberado, tem ar aqui, eu vou ter ar na válvula relé, a mola vai estar encolhida. Ou seja, não vou ter duas forças atuando na roda ao mesmo tempo. Mas se ele tiver com o freio de estacionamento aplicado, ou seja, o caminhão está estacionado, eu não tenho ar aqui, consequentemente, a mola vai estar empurrando o eixo. Se eu pisar no freio nesse momento, o que vai acontecer? Vai vir um sinal pneumático aqui. Na saída para a roda, olha o que acontece, olha que interessante. Na saída para a roda, no 2 aqui, que iria direto para a roda, eu tenho uma derivação que vem aqui para a válvula de duas vias. Como não tem ar desse lado aqui da válvula, ela vai empurrar essa esferinha e vai entrar aqui no 4 da válvula relé do freio de estacionamento. Se ela entra no 4, o que ela vai fazer? Mandar um pouco de ar para encolher a mola. Então, ele dá uma aliviada, ele dá uma pequena encolhida na mola para aliviar a força, o esforço que é feito entre o tambor e a lona de freio, para evitar, então, que ela venha a trincar, que ela venha a rachar, beleza? Isso é uma característica, moçada, que vocês só vão encontrar no freio a tambor. Se o caminhão tiver freio a disco, o ônibus tiver freio a disco, vocês não vão encontrar esse tipo de situação aqui. Pessoal, o que eu tinha para explicar para vocês hoje é isso, tá? Então, foi só um resumão aí do sistema de freio pneumático, tá? Porque amanhã a gente vai entender, então, o ABS, como que funciona o ABS. O ABS, na verdade, vai ser a inserção de alguns componentes no meio do circuito pneumático, tá? Queria saber se ficou claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta para fazer. Para mim ficou tudo claro. Espera aí, moçada, fala só um de cada vez aí. Vai lá, Luiz Fernando, fala você primeiro. Não quer mais falar. Vai, Daniel. Tá tudo tranquilo, professor. Beleza. Quem mais? Acho que o Gabriel tinha falado também. Por aqui tudo beleza também, professor. Mais alguém? Davi, Luan, Nicolas, Diego, tudo tranquilo? Aqui tá tranquilo, professor. Tá tranquilo.
Maravilha, então, moçada. Eu sei que a gente tem um tempo limitado, até cansativo ficar fazendo a aula online, assim, né? Se vocês estivessem aqui, a gente podia olhar no caminhão, como é que é e tal. Mas seria legal se vocês pudessem amanhã na empresa, quando chegassem lá, olhassem no caminhão, tentassem identificar as válvulas, relé, pedal, válvula de controle do reboque, válvula da carreta, né, que a gente chama popularmente na oficina aí. E tiverem dúvidas para trazer amanhã, só perguntar, tá? Então, amanhã no mesmo horário, de manhã eu já mando o link para vocês, tá? Mas às 14 a gente começa. E aí a gente fala sobre sistema de freio ABS, sobre o ASR dos caminhões com sistema de freio pneumático. Beleza? Então, por hoje é só. Obrigado aí pela participação de todos. Eu vou... Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou mandar o link lá da aula, eu vou postar no YouTube, daí mando para vocês, caso vocês queiram assistir de novo, caso algum colega que não pôde participar, pode assistir depois. Bem importante, tá? Quarta-feira, moçada, esqueci de avisar no começo, mas vou avisar agora no final. Quarta-feira, o professor Davi vai aplicar uma provinha em vocês, tá? E ele já me pediu hoje, faça umas perguntinhas lá sobre o conteúdo que você vai trabalhar. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas sobre o conteúdo da aula de hoje e sobre o conteúdo da aula de amanhã para a provinha de quarta-feira. Beleza? Beleza, tranquilo. Beleza. Então tá bom. Abraço a todos e até amanhã. Falou, professor. Valeu. Valeu, professor. Abraço. Até amanhã.